Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Marcos Alberto e nessa videoaula nós vamos corrigir as atividades referentes à primeira semana do PET complementar do segundo ano do ensino médio. As atividades propostas abordam o tema de notação científica, sistema de equações do primeiro grau e função do primeiro grau. Essas atividades é apenas para complementar, para relembrar que as atividades referentes à semana 1 do PET volume 1. Antes disso, antes de partir para as atividades, eu peço a você, se não for inscrito no canal, se inscreva aí para a gente estudar juntos. Abraços e vamos lá. Notação científica. Para que serve notação científica? Resumidamente, eu posso dizer que notação científica serve para representar números muito grandes e números muito pequenos. Vejamos alguns exemplos. Exemplo A. Até onde podemos ver? 8 quilômetros, 1000 quilômetros, menos que 6 quilômetros se olharmos ao longo de uma ferrovia reta ou estivermos parados numa praia olhando para um barco no horizonte. Mas, numa noite escura, com céu limpo, podemos ver com nossos olhos tão longe como esse número aqui de quilômetros, até onde se encontra a galáxia de Andrômeda. Para um objeto tornar-se visível, a luz deve viajar do objeto até nossos olhos. A luz viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Em um ano possui 31 milhões de segundos. Então, quando pergunta até onde podemos ver, é lícito respondermos: podemos olhar para o passado. Então, olha só. Então, vamos nos ater a esses números que apareceram aqui, esses números que são bem grandes, né? Tem esse número aqui, tem esse outro aqui. E a ideia é escrever esse número em notação científica. Então, é uma forma de escrever, uma forma mais simples de escrever esse número. Então, vou escrever esse aqui. Então, a ideia é a seguinte: como esse número não tem vírgula, é um número muito grande, é como se a vírgula estivesse aqui na última casa. Então, vou contar, voltar aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Ou seja, ficou aqui 1,4 vezes 10 elevado a 19. Então, essa é a maneira de escrever um número em notação científica. E o número que fica antes da vírgula, deixa eu mostrar aqui com o apontador, fica melhor. O número que fica antes da vírgula deve ser um número entre 1 e 9, de 1 até 9, um número menor que 10, maior ou igual que 1 e menor que 10. E aqui vai ser sempre uma potência de 10 elevada a um número aqui, elevada a alguém, pode ser que seja um número positivo, e quando for um exemplo de um número muito pequeno, esse número aqui será um número negativo. Então, vamos ver como representar esse outro número. 31 milhões de segundos. Então, a mesma ideia. Vou andar com a vírgula aqui 3 casas, vou andar de 3 em 3 para andar rápido. 3, 6, 7. Então, vou escrever isso aqui. Ficaria 3,1 vezes 10 elevado a 7. Da mesma forma, esse outro aqui, 300 mil, vou andar 3, 5 casas. Então, posso colocar 3 vezes 10 elevado a 5. Então, é assim que nós representamos números de notação científica. Então, aqui nós estamos vendo alguns exemplos de números muito grandes, né? Que tinha esse número aqui, que é um número bem grande, que eu nem sei ler como esse número. Nem vou perder tempo, né? Tentando ler esse número. Tem esse outro aqui, 31 milhões, não é um número tão grande. E esse outro, 300 mil quilômetros. Vejamos outros exemplos.
Um outro assunto que nós precisamos discutir antes de resolver as atividades é falar um pouquinho sobre expressões algébricas. Uma expressão algébrica é uma expressão matemática composta por números, letras, operações e sinais indicativos de propriedades. Então, tem alguns exemplos. 3x ao quadrado menos 2x mais 10. Essa aqui é uma expressão algébrica. Outro exemplo, 4ab menos 3a elevado à quarta potência mais b. Então, tem dois exemplos de expressões algébricas, esse aqui e esse aqui. Vejamos mais um pouco. Por exemplo, na expressão 4ab menos 3a à quarta mais b, os termos são, então, ó, cada parcela dessa aqui eu vou chamar de um termo, 4ab é um termo, esse outro menos 3a elevado à quarta é outro termo, e o b aqui, ó, mais b é outro termo. Então, essa expressão tem três termos. Cada termo algébrico é formado por um coeficiente, um número, então a parte numérica aqui é o coeficiente, a parte literal são as letras. Cada letra da parte literal é chamada de variável. Por exemplo, na expressão citada 4ab menos 3a elevado à quarta mais b, nós temos o seguinte. Os termos. O primeiro termo é 4ab, o 4 é o coeficiente, o ab é a parte literal e as variáveis são a letra a e a letra b. No segundo termo, menos 3a elevado à quarta, o coeficiente é menos 3, a parte literal é a elevado à quarta e a variável é a. No outro coeficiente, no outro termo, o b, o coeficiente é 1, é como se tivesse 1 aqui, 1 multiplicando b, né? 1 vezes b, não precisa aparecer esse 1. A parte literal é o b e a variável também é o b. Dada uma expressão algébrica, substituindo cada variável por um número, obtemos uma expressão numérica. E ao calcular seu valor, calculamos o valor numérico da expressão algébrica. Vejamos alguns exemplos. Determine o valor numérico das seguintes expressões algébricas. Então, eu quero saber qual é o valor numérico dessa expressão algébrica, 4ab menos 3a elevado à quarta mais b, quando o a valer menos 1 e o b valer menos 2. Então, o que eu vou fazer é, onde tiver a, eu vou substituir por menos 1, e onde tiver b, eu vou substituir por menos 2. Então, vejamos, vai ficar 4 vezes a, o a vale menos 1, vezes o b, vale menos 2, menos 3, que multiplica menos 1 elevado à quarta, é o valor de a, mais o valor de b, menos 2. Vejamos, quando eu multiplicar aqui, ó, 4 vezes 1 dá 4, vezes 2 vai dar 8, menos vezes menos vai dar mais, então vou ter aqui mais 8. E aqui, menos 1 elevado à quarta vai dar 1 positivo, vezes menos 3, está aqui. E o menos 2 por quê? Mais vezes menos vai dar menos, então vai ficar menos 2. Então, vou ter o seguinte, mais 2, menos 3 vezes mais 1 vai ficar menos vezes mais é menos, 3 vezes 1 é 3, então, vou ter 8 menos 3 menos 2. Então, 8 menos 3 é 5, menos 2 vai dar 3, 3 positivo. O próximo exemplo, eu quero saber qual o valor dessa expressão, 2m ao quadrado menos 5m mais 3, quando m valer meio. Então, vamos lá. De vermelho aqui, eu coloco o valor de m, ficou 2 que multiplica meio ao quadrado, menos 5 vezes meio, mais 3. Menos meio ao quadrado é 1 quarto, menos 5 vezes 1, né? Vai ficar menos 5 sobre 2. Então, vou multiplicar só esse cara aqui vezes o 1, numerador, mais 3. Então, o que eu vou fazer? Eu posso simplificar aqui, ó, esse 2 com esse 4. Então, vou ficar só com 2 aqui no denominador. Então, ficou meio. É como se eu multiplicasse 2 vezes 1. Ia ficar 2 sobre 4. Isso aqui é a mesma coisa que meio. Aí, continuando, menos 5 meio. Esse 3, eu escrevi ele diferente. Eu quero que todos os denominadores sejam iguais a 2. Então, no lugar de colocar 3, eu coloquei 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu posso somar essas três frações aqui que têm os mesmos denominadores. Para isso, o que eu faço? Eu conservo o denominador e vou juntar todo mundo aqui, todos os numeradores. 1 menos 5 mais 6. Quando eu faço essa soma aqui, conjunto todo mundo, eu vou ter 2. 6 mais 1 vai dar 7, menos 5 vai dar 2. 2 sobre 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, esse é o meu valor numérico. Assim como mais 3 é o valor numérico daquela expressão. Item C, eu quero saber qual é o valor numérico dessa expressão. A elevado ao quadrado, que multiplica b, menos a elevado ao cubo, mais b ao quadrado. O valor numérico dessa expressão, se o a valer menos 1 e o b valer 2. Então, vamos fazer as substituições. Menos 1 ao quadrado, que multiplica 2, menos
menos 1 ao cubo, mais 2 elevado ao quadrado. Menos 1 ao quadrado vai dar 2 positivo, então, perdão, menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, né? Mais 1, que multiplica 2. Menos 1 ao cubo vai dar menos 1, o expoente é ímpar, então continua negativo. Mais 4, 2 ao quadrado é 4. E vamos continuando aqui, vai ficar mais 1 vezes 2, vai dar 2. Menos vezes menos dá mais, 2 vezes 1 vai dar 2 positivo, mais 4. E somando isso aqui eu vou ter 7. Então, se você tem dúvida, pausa o vídeo aí e revise como calcular o valor numérico de uma expressão. Atividades de notação científica. Número 1. Escreva os números utilizando notação científica. Então, tem aqui alguns. A massa do planeta Terra. Então, essa é a massa do planeta Terra. Eu também me recuso a tentar ler esse número. E eu quero escrever de uma forma mais simples, escrever na forma de notação científica. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui contando, ó, da direita para a esquerda. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Então, o número que eu tenho é 5,973, 6, 3 e depois 6, os zeros eu vou descartar, vezes 10 elevado a 24 quilos. Então, essa é a massa do planeta Terra. Outro exemplo é carga elementar aproximada de um elétron. Então, tem esse número aqui, certo? Eu quero escrever notação científica, então vou tentar não errar. Vou andar aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Então, 1,602176487 vezes 10 elevado a 19, na verdade, menos 19. Acho que nós resolvemos esse número. Resolvemos esse mesmo exemplo agora há pouco, só que estava restringido a poucas casas decimais, né? Não tinha esse pedacinho aqui. Eu acho que nós resolvemos isso agora há pouco. Massa aproximada de um próton. Então, vamos lá. Essa é a massa aproximada de um próton. Então, vamos contar aqui de 3 em 3 também para andar rápido. Então, aqui está 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Então, é 1,67 vezes 10 elevado a menos 27. Eu espero que eu não tenha esquecido nenhum zero. Mas a ideia é essa. Se eu ando para a direita, meu expoente lá vai ser negativo. Se eu ando para a esquerda, o expoente vai ser positivo. Escreva em notação científica os números dados em notação exponencial. Então, eu quero escrever esse número em notação científica, então vou escrever esse primeiro aqui, ó, 13. Como que ficaria o 13 em notação científica? Ficaria 1,3 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 7. Esse 10 elevado a 7 já é esse número que aparece aqui, essa potência, beleza? Então, 1,3 vezes 10, multiplicação de potência de mesma base, vou somar os expoentes, então aqui vai ficar 8. Vamos ver outro exemplo. Esse aqui, na verdade, eu vou precisar escrever esse número em notação científica. E o 0,28 em notação científica, eu vou andar a casa para a esquerda, então vai dar 2,8 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 5, que já aparecia lá. Então, conservo, vou repetir aqui, né? 2,8 vezes 10 e vou somar os expoentes. Menos 5 mais menos 1 é igual a menos 6. Então, o expoente aqui é menos 6. Letra C, que na verdade ficou repetido, é a mesma situação, então já posso colocar a resposta aqui, 2,8 vezes 10 elevado a menos 6. Felizmente ficou repetido, mas tudo bem. O próximo aqui, então a ideia é escrever esse número na notação científica. Eu vou andar uma casa, 2, 3, 8 vezes 10 elevado à terceira potência, vezes 10 elevado a menos 6. Vou repetir o 8 e vou multiplicar essas potências aqui. As bases são iguais, então eu vou somar os expoentes. Menos 6 mais 3 é igual a menos 3. Então, essa é a notação científica. O outro aqui é a mesma coisa, eu vou escrever esse número de notação científica, aí eu vou andar uma casa aqui, 2. Então, vai ficar 5,6 vezes 10 elevado a menos 2, vezes 10 elevado a 14. Vou conservar o 5,6 e vou multiplicar o 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 2, vezes 10 elevado a 14. 14 positivo. Então, aqui eu conservo a base, somo os expoentes, que vai dar
12 positivo. Então, 10 elevado a 12. Próximo, letra F. Escrever esse número aqui em notação científica. Então, vai ficar 9,11 vezes 10 elevado a menos 2, quando dei duas casas para a direita, vezes 10 elevado a menos 21. Então, vai dar 9,11 vezes 10 elevado a... Vou somar o 2 aqui, o menos 2, com o menos 21. Vai dar menos 23. Próximo exemplo. Escrever esse número em notação científica. Então, vou andar aqui uma casa, 2, 3, 4. Então, ficou menos 1,8 vezes 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 3. Então, isso aqui vai ser menos 1,8 vezes 10 elevado a... Vou somar os expoentes, que dá 7. 4 mais 3 é igual a 7. Coloque em ordem crescente os seguintes planetas de acordo com as suas massas. Então, tem aqui ó, a massa de Mercúrio, é esse valor aqui. Deixa eu pegar o pincel aqui para mostrar melhor. A massa de Mercúrio é dada por 2,39 vezes 10 elevado a 26. A massa de Vênus, 4,841 vezes 10 elevado a 27. E assim por diante. A massa da Terra, a massa de Marte e a massa de Saturno. Eu quero colocar eles em ordem crescente, ou seja, do mais leve, né, com a massa menor, para aquele que tem a massa maior. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou ter como referência a massa de Mercúrio, beleza? Então tá aqui, eu vou circular aqui, por quê? Eu vou tentar deixar todos, para eu comparar, eu vou deixar todos como o expoente 10 elevado a 26. Então veja bem, para esse aqui ficar com o expoente 10 elevado a 26, o que eu tenho que fazer? Eu vou andar andar essa vírgula uma casa para a direita, então eu vou ficar com 48,41 vezes 10 elevado a 26. 26. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou dar uma casa para a direita, eu vou ficar com 59 vezes 10 elevado a 26. Depois, esse aqui já está, né? Já está com o expoente, a potência é 10 elevado a 26, então tá fácil de eu comparar. Vezes 10 elevado a 26. Aí depois, esse aqui eu vou ter que andar 3 casas, porque está 29, eu vou fazer ele ficar 26, então eu vou andar uma casa aqui, 2, 3. Então eu vou ficar com o número 56, 71 vezes 10 elevado a 26. Só para repetir esse aqui era 2,39, posso escrever assim, vezes 10 elevado a 26. Então, para eu saber quem é o menor de todos, vamos tentar aqui identificar quem é o menor de todos. Eu vou olhar aqui vou olhar o número antes da vírgula. Então tá aqui, ó, vou olhar esse número antes da vírgula, aqui é 2, aqui é 48, aqui é 59, aqui é 6 e aqui é 5.671. Então vamos colocar em ordem crescente, do menor para o maior. De todos esses, o menor é quem? Esse aqui. Então esse é o primeiro, quando você for escrever sua ordem aí, colocar em ordem crescente. Esse aqui é o segundo, ok? Aqui é 2, aqui é 6. Então, estou comparando aqui, ó, antes da vírgula, aqui é 2, aqui é 6. O próximo menor é esse aqui, que é 48. Então, esse aqui é o terceiro, na sequência. Esse aqui será o quarto. E esse aqui é o maior de todos. Esse aqui será o quinto, ok? Então, em ordem crescente, é você escrever. O primeiro é Mercúrio, tá aqui. Mercúrio é o primeiro. Depois, o segundo é Marte. O terceiro é Vênus. O quarto é a Terra e o quinto é Saturno. Então, escreva em ordem crescente. Então, a ideia aqui é simplesmente você deixar a potência aqui ó, com o mesmo expoente. Eu deixei tudo 10 elevado a 26. Essa é a maneira de você comparar essas potências para saber quem é maior e quem é menor. A massa do Sol é de esse número aqui, que eu não vou ler, toneladas, e a massa da Terra é essa coisa doida aqui de quilogramas. Então a pergunta que vem é: escreva em notação científica a massa do Sol e a massa da Terra em quilos. Então vamos lá. A massa do Sol vai ser 1,98 vezes 10 elevado a 30. Por que essa resposta? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. O que eu fiz? Eu contei aqui, ó, como aqui eu quero a resposta em quilos, tá aqui, né? Eu quero em quilos. Então a massa do Sol eu teria que acrescentar 3 zeros, né? Multiplicar por 1.000, porque uma tonelada tem 1.000 quilos. Então, quando eu vinha transformar aqui, eu ia andar uma casa, 3, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Então, a vírgula ia ficar aí. Então, 1,98 vezes 10 elevado a 30.
Quando eu pegar a massa da Terra já está em quilos, né? Então não precisa transformar. Então isso aqui era só para você ter atenção, estava pedindo em quilos e a massa do Sol estava em toneladas, até para você tomar esse cuidado de não errar. A massa da Terra será quanto? 5,98 vezes 10 elevado a 24. A ideia é a seguinte, eu vou andar aqui, ó, 3 casas, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Então 5,98 vezes 10 elevado a 24 quilos. Continuando, eu quero saber quantas vezes a massa do Sol é maior que a massa da Terra. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a massa do Sol e vou dividir pela massa da Terra, para eu saber quantas terras cabe no Sol. Entre aspas, seria essa ideia. O que eu estou querendo saber é isso aí. Quantas vezes eu consigo colocar a Terra lá dentro do Sol. Beleza? Ou melhor, você está comparando a massa. Então, não é quantas vezes cabe lá dentro. Desconsidera isso que eu falei. Quantas vezes a massa do Sol é superior à massa da Terra. Então, o que eu vou fazer é o que eu falei. Eu vou dividir a massa do Sol pela massa da Terra. Então, tá aqui a massa do Sol, o numerador aqui, a massa da Terra é esse denominador. Quando eu faço a divisão, ou melhor, eu posso escrever 10 elevado a 30 como sendo 10 elevado a 24 vezes 10 elevado a 6. Observe que se eu somar aqui vai dar 30. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso vir aqui e simplificar esses dois que eu destaquei de vermelho. Eu simplesmente posso cortar os dois, ok? Então, o que eu vou ficar é 1,98 vezes 10 elevado a 6 dividido por 5,98. E quando eu fizer essa conta, 5,98 vezes 10 elevado a 6 é igual a esse número aqui, que dá 1.980.000. Eu vou dividir por 5,98 e quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar aproximadamente 331.105. Então, a massa do Sol é superior à massa da Terra 331.105 vezes, aproximadamente. Ok? Número 5. Em 18 gramas de água estão contidas 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Quantas estão contidas em 540 gramas? Tem algumas maneiras de resolver esse problema, e a maneira que eu escolhi foi o seguinte: eu vou pegar 540 e vou dividir por 18. Por quê? Quando eu faço isso, eu descubro que 540 é 30 vezes maior do que 18. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa quantidade de moléculas que tinha aqui, 6,02 vezes 10 elevado a 23, e vou multiplicar por 30. Então, quando eu faço isso, eu vou multiplicar o 30 vezes 6,02, eu vou encontrar 180,6 vezes 10 elevado a 23. Então, agora eu vou transformar esse número em notação científica. Para isso, o que eu faço? Vou andar com essa vírgula duas casas para a esquerda. Então, se eu ando duas casas para a esquerda, eu posso somar 2 aqui no expoente 23. Eu vou ficar aqui, vou ficar com 1,816 vezes 25, 10 elevado a 25 moléculas. Uma outra maneira de resolver esse problema seria o seguinte: eu poderia pensar aqui, ó, 18 gramas de água tem 6,02 vezes 10 elevado a 23. Eu quero saber quantas moléculas tem 500 gramas de água. 500 gramas tem X. Então, eu vou usar uma regra de 3 simples aqui e ia resolver meu problema, porque eu ia ficar com 18x é igual a 540, que multiplica 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, o valor de x seria essa coisa aqui, essa multiplicação, né, esse produto, dividido por 23. Você poderia usar até a calculadora e você ia chegar, provavelmente você vai chegar na mesma resposta, beleza? Então, são algumas possibilidades de resolver. Acredito que a maioria de vocês pensou nessa maneira aqui de resolver, usando regra de 3.
Sistema de equações. Resolva o sistema de equações. X mais y é igual a 7, x menos y é igual a 1. Então, eu estou pensando em dois números que eu vou somar e vou somar esses dois números e vai dar 7. E vou calcular a diferença entre eles e o resultado será 1. Então, esse é um problema relativamente simples, a gente poderia resolver mentalmente, mas nós vamos utilizar dois métodos aqui para a resolução. O primeiro é o método da soma e o segundo, o método da substituição. Primeiro, usando o método da soma, o que consiste o método da soma? Eu vou somar essas duas equações na intenção de sumir, né, com uma dessas incógnitas. E quando eu faço isso, eu vou encontrar 2x, vou somar mais y menos y, vai dar 0. E vou somar aqui, vai ser igual a 8. Ou seja, o valor de x é igual a 8 dividido por 2. Então, eu tenho que x é igual a 4. Beleza? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma das equações, eu posso pegar a equação primeira lá, a que eu achar mais fácil. Vou pegar essa aqui, que não tem sinal negativo, para a gente evitar confusão. E no lugar do x eu vou colocar 4. Então vai ficar 4 mais y é igual a 7. Então meu y é igual a 7 menos 4. Meu y é igual a 3. Beleza? Então essas são as soluções do nosso sistema. X igual a 4. Então x igual a 4 e o y igual a 3. Se eu somar os dois, somar 4 mais 3 vai ser igual a 7. E se eu pegar o x menos o y, 4 menos 3, vai ser igual a 1. Então nosso exercício está resolvido corretamente. O outro método é o método da substituição. Eu tenho as duas equações aqui, eu vou pegar uma delas e vou isolar uma incógnita. Essa incógnita pode ser a que eu quiser. Então, vou vir aqui, ó, no lugar do x ou melhor, vou pegar o x e vou isolar, né? Vou colocar o y no segundo membro, então vai ficar x igual a 7 menos y. E vou vir aqui na segunda equação e onde tiver x eu vou substituir por 7 menos y. Então vai ficar aqui, ó, x menos y é igual a 1. No lugar do x eu vou colocar 7 menos y, ok? Vou até colocar aqui de outra cor, né? Menos y, isso aqui é igual a 1. Então, agora, continuando a resolução, eu vou ter aqui menos y vai dar menos 2y, igual a 1. Passo o 7 para cá, vai dar menos 7. Então, vou ficar com menos 2y igual a menos 6. Então, o valor de y é menos 6 dividido por menos 2. Eu tenho que o valor de y é igual a 6 dividido por 2 é igual a 3. E menos dividido por menos é mais. Então, mais 3. Então, essas são as nossas soluções. Ou melhor, para achar o valor de x, eu preciso continuar, né? Porque eu falei que x é igual a 7 menos y é igual a 3. Então, tem aqui que o x é igual a 4. Então, resolvido o nosso problema. Utilizando o método da soma e o método da substituição. Nós pegamos um exemplo bem simples, mas nós vamos utilizar esses dois métodos aí para resolver nossos problemas. Exemplo 2. Em sua rua, André observou que havia 20 veículos. Então, vou pegar aqui, ó, 20 veículos estacionados, dentre motos e carros. Ao abaixar-se, ele conseguiu visualizar 54 rodas. Qual é a quantidade de motos e de carros estacionados na rua de André? Então, por essas informações, por ele saber que são 20 veículos e por saber que são 54 rodas, e por saber que são motos e carros, né, ele consegue identificar quantos são motos e quantos são carros. Que eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui x, eu vou chamar de carros, poderia chamar carros de C, né? Vamos chamar de x. E vou chamar y de motos. Aí quando eu fizer x mais y, eu vou encontrar 20. Então tá aqui, ó, x mais y é igual a 20. E aqui 4x, por que 4x? Cada carro tem 4 rodas, ok? Um carro popular, o comum é que ele tenha 4 rodas, né? Então 4 vezes x mais 2 vezes y, cada moto tem 2 rodas. Esse aqui eu vou encontrar 54 rodas. Então, o que eu vou fazer? Você pode utilizar o método da soma ou da substituição para resolver esse problema. Eu gosto de usar o método da soma. E para utilizar o método da soma, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2. Beleza? Então, estou multiplicando todo mundo por menos 2. Então, eu vou ter a seguinte equação, o seguinte sistema. Vai ficar menos 2x menos 2y igual a menos 40. E a segunda equação vai ficar igual. Ok? Vou só repeti-la aqui. 54. Agora, eu posso somar essas duas equações
e vou chegar no seguinte. Menos 2x mais 4x, eu vou ficar 2x. Aqui, eu multipliquei por menos 2 justamente para esses dois y aqui, ó. Por aqui embaixo, aqui na segunda equação era mais 2y, a equação de cima fica menos 2y. Para quando eu somar, eu conseguir sumir com uma das letras, ok? Então aqui eu vou ter menos 40 mais 54 é igual a 14. Eu vou ter que x é igual a 14 dividido por 2. Então eu vou ter que nessa rua tem 7 carros, né? Porque o x representa a quantidade de carros. Aí para eu encontrar a quantidade de motos, eu vou pegar uma das equações, como eu falei agora há pouco, eu vou pegar sempre a mais simples, né? Para fazer menos contas. Aqui no lugar do x é 7, que é igual a 20. Então y é igual a 20 menos 7. Então, y é igual a 13, ou seja, tem 13 motos e eu posso conferir. Porque falou o seguinte, se eu somar essas duas quantidades, tinha que dar quanto? Tinha que dar 20. E, de fato, né? Aqui dá 20. Falou também que a quantidade de rodas era igual a 54. Então, cada carro tem 4 rodas, então 4 vezes 7, mais 2 vezes 13, e quando eu faço essa conta aqui, ó, 4 vezes 7 é igual a 28, mais 2 vezes 3 é 26. Quando eu somo isso aqui vai dar 54 rodas. Então, nossos cálculos estão corretos. Então, foi dois exemplos que eu deixei para vocês, para a gente tentar resolver as atividades. Então, vamos lá. Atividade sistema de equações. Então, já que falando sobre o sistema de equações, o primeiro grau, eu tenho o primeiro problema. Eu quero resolver esses dois sistemas aqui. Eu não vou resolver eles com vocês, eu vou só dar algumas dicas, beleza? A primeira é o seguinte, se eu utilizar o método da soma, e quando eu falo soma, gente, eu posso somar ou subtrair, tá? Então, se eu subtrair essas duas equações aqui, ó, eu vou ficar assim, ó, 3x menos 3x vai dar 0, y menos 4y vai dar menos 3y, igual a 3 menos 30 vai dar menos 27. Então, vou ficar com menos 3y igual a menos 27. Ou seja, o y é igual a menos 27 dividido por menos 3. O y é igual a 9, né? Menos dividido por menos é mais. Então, eu achei o y. E agora você vai achar o valor de x utilizando uma das duas equações. Aqui também, ó, utilizando o método da soma, se eu vier aqui e somar as duas equações, de cara eu vou ficar aqui, ó, 2x mais 3x é igual a 5x. Esse positivo com esse negativo vai dar 0, né? E somando aqui vai dar 20. Então, de cara aqui, ó, você sabe que o valor de x é igual a 4. Beleza? Então, nesse caso, eu achei o valor de x primeiro. E você vai ficar encarregado aí de encontrar o valor de y. Questão 2. Uma pessoa tem 18 notas em sua carteira, totalizando a quantia de R$ 57. Se ela tem apenas notas de R$ 2 e de R$ 5, quantas são as notas de R$ 2? Então vamos lá, eu quero saber se são 7 notas, 8 notas, 9 notas, 11 notas ou 13 notas. Então vamos escrever o seguinte, eu vou chamar de notas de R$ 2, vou chamar de x, e vou chamar de y a quantidade de notas de R$ 5. Então quando eu faço isso, eu vou somar a quantidade de notas, vou encontrar 18. Eu vou multiplicar duas vezes a quantidade de notas, duas porque é R$ 2, né, cada nota. Quantidade de notas de R$ 2, mais 5 vezes a quantidade de notas de R$ 5, que é igual a R$ 57. E aqui eu vou fazer o seguinte, agora há pouco nós resolvemos um exercício desse utilizando o método da soma. Então agora eu vou usar o método da substituição só para variar e você escolher qual que você acha mais simples. Aqui eu vou isolar qualquer uma das letras. É claro que tem uma aqui que se eu isolasse eu ia ganhar tempo na minha resolução, mas eu não vou importar com isso não, beleza? O importante é a gente praticar. Então, x é igual a 18 menos y, que eu passei esse y para cá. Eu vou pegar essa segunda equação aqui e no lugar do x eu vou colocar aquele valor, 18 menos y mais 5y é igual a 57. 57. Então, aqui, 2 vezes 18 é 36. 2 vezes y, y negativo, né? Menos 2y, mais 5y é igual a 57. Eu vou ter menos 2y mais 5y, é 3y positivo. 57 menos 36. 57 menos 36 é igual a 21. Então, eu tenho que y é igual a 21 dividido por 3. Y é igual a 7.
Então, aqui eu encontrei 7 notas de Y, notas de R$ 5. Se eu tivesse isolado o Y, eu teria encontrado o valor de X, que aí eu encontrava as notas de R$ 2 logo de cara. Mas, a ideia era só praticar, né? Então, vamos lá. Eu sei que X é igual a 18 menos Y, e no lugar do Y eu vou colocar a quantidade de notas que eu encontrei, que é 7. Então, o valor de X é igual a 11. 18 menos 7 é igual a 11. Eu tenho 11 notas de R$ 2, ok? Então, se você achou y igual a 7 aqui, você poderia vir aqui e pensar, essa é a resposta correta. Não, essa não é a resposta correta porque eu quero saber a quantidade de notas de R$ 2. E nota de R$ 2 eu chamei de x, então tem 11 notas, beleza? Uma coisa interessante que eu vou destacar aqui para vocês, eu vou escrever aquele sistema aqui novamente. O vídeo está ficando grande, antes eu falava rápido demais para o vídeo não ficar grande, mas só que eu acho que agora eu não vou ficar preocupado com esse vídeo, de ficar grande o vídeo. Então se você acha que está devagar demais, se você entendeu, você adianta o vídeo aí, coloca na velocidade mais rápida, tem como você aumentar, né, a velocidade do vídeo. Então você faça fica a seu critério. Olha só, deixa eu apagar aqui de novo. E aqui eu vou utilizar o método da soma. Por quê? Eu estou procurando o valor de x. Então, se eu quero um valor de x, eu vou vir aqui, ó, e vou sumir com o valor de y. Eu vou ficar com esse sistema, que é menos 5x. Aqui vai ficar menos 5y, né? Igual a 18 vezes 5 é menos 90. Aqui eu vou ficar com a mesma equação, mais 5y igual a 57. E agora eu vou utilizar o método da soma, né? Na verdade, eu já estou utilizando, vou só continuar aqui. Eu vou somar essas duas equações. Esse cara com esse cara vai sumir. O x aqui, menos 5x mais 2x vai dar menos 3x, igual a 90. Menos 90 mais 57 vai dar menos 33. Eu vou achar que x é igual a menos 33 dividido por menos 3. Isso aqui é igual a 11 positivo. Então, aqui eu encontraria o valor de x rapidamente. É claro que no outro método também você encontraria. Bastava que aqui você tivesse isolado o y. Ia ficar assim, ó. Y é igual a 18 menos x. Aí você ia encontrar o valor de x primeiro. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar. Numa loja, alguns CDs e fitas estão em oferta. Estão sendo vendidas 3 fitas e 2 CDs por R$ 56,00, ou então 2 fitas e um CD por R$ 34,00. O preço de cada uma das fitas e de cada um dos CDs pode ser determinado a partir da solução de qual sistema? Então, olha só, tem algumas opções ali, mas antes de mostrar para vocês, vamos tentar rabiscar aqui, ó. Eu sei que 3 fitas, eu vou chamar aqui, ó, 3 fitas, mais 2 CDs, eu vou colocar aqui 2, colocar C, ok? É igual a R$ 57,00. R$ 56,00, né? 57 era no outro exercício. E também que 2 fitas mais um CD, então um C, é igual a R$ 34,00. Então, o sistema que eu preciso resolver para encontrar o valor de cada CD, de cada fita, é esse sistema aqui. Eu coloquei algumas alternativas, né? A questão é uma questão de alternativa, de múltipla escolha, e eu quero saber qual que vai ter essa cara. Não é esse, né? Que na verdade aqui o X é as fitas e aqui o Y seria os CDs. Não é esse sistema. Qual que vai ficar parecido com o nosso? O que vai ficar parecido com o nosso, exceto pelas incógnitas, as variáveis que eu utilizei, é o item B. Parece que é o item B, né? 3x, aqui era 3f, mais 2y, igual a 56. 2f mais c igual a 34. Então, a alternativa correta aqui, o sistema que eu tenho que resolver para encontrar os valores do CD e das fitas é esse sistema aqui. E aqui a gente pode fazer o seguinte, para resolver, não está pedindo para resolver, né? Mas vamos praticar um pouquinho aqui. Se eu multiplicar por menos 2, eu vou ficar com, a equação de cima vai ficar igual, ok? A equação de baixo vai ficar menos 4x, menos 2y, igual a menos 68. Eu vou somar isso tudo. Somando aqui, eu vou ficar menos x é igual, isso aqui vai cortar. E aqui vai 56 menos 68, vai dar menos 12, né?
Espero que não esteja errado. Então, o valor de x aqui é 12 positivo, né? Basta você multiplicar por menos 1. Então, o valor de x é 12. Então, eu encontrei os valores. X eu chamei. X era o quê? X era as fitas. 12 fitas. E aqui você continua para resolver, beleza? Estava pedindo só para encontrar o sistema. Eu já fiz mais do que isso. Mas eu recomendo que você encontre qual o valor das fitas, né? No caso das fitas não, dos CDs ali. Qual o valor dos CDs? Chamei de Y. Então, vamos lá. Vamos continuar. Agora, as nossas atividades são referentes ao assunto de função do primeiro grau. Então, está pedindo para você construir o gráfico de algumas funções. Tem essa função aqui, f de x é igual a 3x mais 1. E vamos recapitular. Recapitulando, para eu construir, eu sei que o gráfico de uma função afim, um gráfico de uma função do primeiro grau, é uma reta, beleza? Então, tem os eixos aqui, ó, o plano cartesiano ali, e eu sei que o gráfico será uma reta. Só que para eu determinar uma reta, eu preciso só de 2 pontos, beleza? Então, é isso que eu vou fazer. Então, para eu encontrar 2 pontos, eu vou fazer o seguinte. Na letra A ali, eu vou calcular quando x é igual a zero, beleza? X for igual a zero, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, 3, no lugar que 3x mais 1, eu vou colocar 3 vezes 0 mais 1. 3 vezes 0 é 0, mais 1 é igual a 1. Ou seja, eu já tenho o ponto 0 e 1. Se o x for igual a 0, o y é igual a 1. O outro ponto é quem? O outro ponto é quando o y é igual a 0. Beleza? Se o y for igual a 0, o que eu tenho que fazer é colocar aqui, ó, 3x mais 1 igual a 0. Então, eu vou ter que 3x é igual a menos 1. E o x é igual a menos 1/3. Vou passar o 3 dividindo. Ou seja, eu tenho outro ponto aqui. Eu tenho o ponto x igual a menos 1/3 e o y igual a 0. Isso aqui é para o item A. Para o item B, eu vou fazer a mesma coisa. Depois a gente constrói o gráfico, tá? Vamos fazer as continhas, vou fazer as mesmas coisas para as duas retas. Na verdade, nem coloquei o item B, né? Mas já tem o item B. Vamos analisar o gráfico aqui. Já que o gráfico veio primeiro, o que eu fiz foi o seguinte. Eu marquei esse ponto. Deixa eu colocar ali. Eu marquei esse ponto aqui é o ponto 0, x igual a 0, y igual a 1, tá? Esse ponto aqui. Que mais? Esse outro ponto aqui, esse ponto é o ponto menos 1/3 e 0. E o que eu fiz foi o seguinte, eu marcado esses dois pontos, o que eu tenho que fazer é ligar esses dois pontos e encontrar esse gráfico. Então, esse é o gráfico da minha função f, esse gráfico rosa aí. Vamos lá para o item B. Para o item B, vamos lá colocar o item B aqui. Eu quero construir o gráfico dessa função aqui. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Se o x for igual a 0, eu vou ter que o y vai ser igual a quanto? Menos 2 vezes 0 mais 1. Menos 2 vezes 0 é 0, mais 1 é igual a 1. Ou seja, eu vou ter o ponto, vou colocar aqui na frente mesmo, vou colocar o ponto 0 e 1. Agora, se o y for igual a 0, se o y for igual a 0, eu vou ter menos 2x mais 3 igual a 0. Então, vou continuar aqui na frente, vou ficar com menos 2x é igual a menos 3. E eu vou ter que o x é menos 3 dividido por menos 2. Então, x é igual a 3 sobre 2. Significa que se o x for igual a 3 sobre 2, o meu y é igual a 0. Beleza? Então, eu vou marcar esses dois pontos no plano cartesiano, tá? Esse aqui é meu y, só para destacar. Isso aqui é meu x, eu esqueci de colocar isso, que eu não vou esquecer agora. Esse aqui é meu y, aqui do lado de cá, esse aqui é meu x. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu marquei esse ponto aqui. Que ponto é esse aqui? Eu acho que eu fiz cometi um erro aqui, né? Que era um 3. Perdão, dá tempo de corrigir, né? 3. Nossa, mas foi muito erro. 3, tá. Aqui seria 3. E aqui 3. Eu não vou voltar ao vídeo não vou gravar de novo. Então tá aqui, o ponto, só corrigindo ali, é 0 e 3. Beleza? O x é igual a 0, o y é igual a 3. E esse ponto aqui é quem? Esse ponto é o x igual a 3 meios, que é 1,5, né? Tá aqui na metade. E o y igual a 0. Então, vou ligar esses dois pontos e vou encontrar o gráfico daquela função ali que eu também chamei de f. Uma coisa que é bom a gente relembrar, a gente não saber, né, quando está construindo o gráfico de uma função, é o seguinte. Quando, e a gente vai precisar isso daqui a pouco, no próximo exercício, aqui é meu y, aqui é meu x, eu vou desenhar outro gráfico aqui, ficou um pouco torto, mas
beleza? Aqui é meu y, aqui é meu x. O que eu vou colocar para vocês? Se o meu a é maior que zero, que é essa situação aqui, né? O valor de a é maior que zero, eu vou ter um gráfico nessa posição, inclinado nesse sentido, beleza? Agora, se o a é menor que zero, então, vou colocar aqui, se o a é menor que zero, eu vou ter um gráfico nesse sentido. Foi o que eu encontrei aqui, ó. Aqui era o a maior que zero e aqui era o a menor que zero. E nós vamos usar isso agora em algum exercício aqui, dos que eu exercício para vocês. Continuando. A tabela seguinte representa a média em quilogramas de resíduos domiciliares produzidos por habitante no período de 95 a 2005. Então vamos lá. Produção de resíduos domiciliares por habitante em um país. 1995, 460 quilos. Aqui 2000 vai dar 500 quilos por habitante. 2005, 540. E eu quero saber o seguinte: se essa produção continuar aumentando, mantendo o mesmo padrão da tabela, a previsão de produção de resíduos domiciliares por habitante no ano de 2020 será, em quilogramas será de... Então, tem as alternativas aí. E esse exercício seria, digamos, simples. Basta que eu continue aqui, ó, que eu estou observando, daqui para cá, aumentou 40, aumentou 40. Então, tudo me leva a indicar que no próximo ano vai aumentar 40, então aqui seria 580. No próximo ano não, né? A cada 5 anos, que seria 620. E aqui em 2020, no ano que começou a pandemia, que tristeza, seria 660, ok? Basta ir pensando aqui, ó, tá somando de 40 em 40, tá mantendo o padrão. Cada 5 anos está aumentando 40 quilos por habitante. Beleza? Então, bem simples. Essa é a maneira simples, né, de resolver esse problema. O gráfico abaixo é da reta y igual a x mais b. Eu quero saber o seguinte, tá aqui o gráfico, esse aqui é meu y, não vou esquecer agora. Esse aqui é meu x, o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. Eu quero saber o seguinte, se o a é menor que 2, se o a é menor que 0, se o a é igual a 0, se o a é maior que 0, se o a é igual a 2. Então, olha só, algumas coisas aqui eu consigo... Agora há pouco eu falei para vocês o seguinte, se o gráfico está nessa posição, é porque o A é menor que zero. Isso eu tenho certeza, não tem que discutir mais. Então, de cara, eu consigo falar que o A é menor que zero. É claro que se o A é menor que zero, isso aqui também estaria correto, né? Porque o A seria menor que 2. Isso aqui não estaria correto, o A não é igual a zero. Porque se o A fosse igual a zero, não sei qual nível aí que vocês estão, mas se o A é igual a zero, o que eu vou ter é o seguinte. O meu gráfico seria uma coisa desse tipo. Poderia ser, né? Se o A é igual a zero, vai sobrar só o B. Se o B for positivo, eu vou ter uma coisa assim. Isso aqui, esquece aquela setinha ali, tá? Então, eu vou ter o B ali. Se o B for negativo, vou ter uma coisa aqui, ó, desse tipo. Beleza? Esse seria o gráfico da minha função, essa coisa preta aqui. Então, esse seria o gráfico da função. Aqui seria uma possibilidade, se o A for igual a zero, né? E o B positivo, vou colocar aqui, ó, A igual a zero e B maior que zero. E esse aqui, se o A for igual a zero e o B for menor que zero. Ou é isso mesmo, a B menor for igual a zero. Se o A for maior que zero, não é, né? Porque se o A fosse maior que zero, nós discutimos agora há pouco, e o gráfico dessa função seria uma coisa desse tipo aqui, beleza? Inclinado para a direita, nesse sentido, nessa posição. O A é igual a 2, então também aqui é insuficiente para eu falar se o A é igual a 2. Ou melhor, é suficiente o seguinte, suficiente porque eu sei que o A é menor que zero, então o A não pode ser positivo, né? Então isso aqui está descartado também. Isso aqui também está descartado, porque eu sei que o A é negativo. O A menor que 2. A menor que 2 deixa, tipo, poderia ser A igual... Se o A é menor que 2, poderia ser igual a 1. Sei lá, mas esse aqui também não. Então, desconsidera que isso aqui seria correto, tá? Em algum momento seria correto, mas não vale para todas as situações. Então, enfim. Resumindo, nossa resposta correta é a letra B. O gráfico representa a função real definida por essa lei aqui, ó, f de x é igual a x mais b. Eu quero saber qual é o valor de a mais b. Então, olha só, as informações que eu tenho aqui que vai me ajudar a resolver o problema é o seguinte. Eu tenho esse ponto aqui, esse ponto é x igual a 0, y igual a 3. E tem esse outro ponto aqui, ó, que é o x igual a 2 e o y igual a 0.
Então, o que eu vou fazer? Eu sei que, eu não sei se tem alternativas aqui, tem alternativas ali, tá? Eu sei o seguinte, se o meu x for igual a zero, ou seja, se eu pegar aquela x mais b, f de x, né? F de x igual a x mais b, e substituir no lugar do y por zero, no lugar do x por zero, eu vou ter o seguinte, eu posso escrever, gente, isso aqui é a mesma coisa, tá? Ax mais b. Se eu colocar aqui y igual a x mais b, eu estou escrevendo a mesma coisa. Então, no lugar do x, eu vou colocar, no lugar do y, eu vou colocar 3. No lugar do x, eu vou colocar 0. Então, vai ficar 0 vezes a, né? A vezes 0 mais b. Ou seja, 3 é igual a 0 mais b. Ou seja, b é igual a 3. Beleza? Então, eu já sei que o valor de b é igual a 3. E outra coisa, agora a ideia é a mesma. Ax mais b. Só que agora eu vou usar esse ponto aqui. Então, o y aqui, só deixa eu destacar aqui, porque eu não sei se todo mundo entendeu. Isso aqui é meu x, isso aqui é meu y. Esse primeiro aqui é x, esse aqui é y. Então, agora meu y é igual a 0 e o meu x é igual a 2. Então, vai ficar a que multiplica 2 mais b. Então, eu vou ter aqui, ó, 2a mais b igual a 0. O legal é o seguinte, porque eu já achei o valor de... Eu já encontrei o valor de b. Então, eu posso vir aqui, ó, 2a mais 3 é igual a 0. Mais 3, correto. Mais 3 é igual a 0. Então, eu vou ter que 2a é igual a menos 3. Então, eu vou ter que a é menos 3 sobre 2. Ok? Menos 3 sobre 2 é 1,5. Menos 1,5. Eu quero saber o valor de a mais b. A mais b é igual... O valor de a é menos 3 sobre 2, mais b, que é igual a 3. E eu vou escrever assim, ó, menos 3 sobre 2, mais... Esse 3 eu vou escrever 6 sobre 2, só para o denominador ficar igual. Então, isso aqui vai ser menos 3 mais 6 dividido por 2. Isso aqui vai ser mais 3, né? Dividido por 2. Então, é 1,5. É claro que se você fizesse assim, ó, a mais b, eu sei que isso aqui, o a é menos 1,5, né? Dividindo aí vai dar menos 1,5. Menos 1,5 mais 3. Então, isso aqui vai dar 1,5 positivo. Beleza? Então, a nossa alternativa correta é o item C. Beleza? Então, terminamos por aqui. Obrigado por assistir o vídeo. O vídeo realmente ficou um pouquinho grande, mas eu tentei ser tentar ser o mais claro possível, né? Porque como a gente não está de modo presencial, então vocês não podem me perguntar, né? São coisas a maneira de tirar dúvida agora é diferente. Então eu tentei deixar mais claro. Então a sugestão é, se tá lento para você, se você já sabe, então você adianta o vídeo, você coloca uma velocidade mais rápida para você não perder tempo, digamos assim, né? Entre aspas aí, se perder tempo. E se você gostou do vídeo, se inscreva aí no canal e compartilhe o vídeo com seus colegas aí de turma. Abraço e até a semana 2.